Olá, caro ouvinte que participa conosco. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Natália Liberto. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Joubert Costa. O Psipop surgiu para ser um momento de reflexão no seu dia, onde vamos tratar assuntos pops que atravessam a sociedade, relativos ao bem-estar afetivo, físico, mental e emocional, para que possamos levar uma vida mais leve e consciente. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Psipop! Joubert, fala um pouquinho desse convidado sensacional que participa com a gente hoje. Claro que eu falo, querido, com todo prazer. Nosso querido Bruno Cury. Bruno é gestor, coordenador, professor e supervisor de estágio do curso de Psicologia do Centro Universitário de Viçosa, Univiçosa. Doutor, mestre, psicólogo e bacharel em Psicologia pela PUC, Minas Gerais. Facilitador de grupos de encontro, tem experiência e atua principalmente nos seguintes temas: abordagem centrada na pessoa, psicologia da personalidade, ética profissional, teorias e técnicas psicoterápicas, psicologia clínica, psicoterapia de grupos, autor de 7 livros, crítico de cinema. Ele também é pai da Camila, atleticano de sangue. Brincadeira, não podia deixar de brincar. Cinéfilo, sempre atento à atualização da playlist musical que compõe a sua vida. E gosta de camisa estampada também, né? Posso dizer Sim, isso? Sim, muito. Temos isso em comum das nossas muitas afinidades. Bruno, querido, seja muito bem-vindo. É uma honra pra gente ter você aqui, ter sua presença conosco, né? Compartilhando essa proposta tão bacana. Fica à vontade se quiser fazer alguma consideração inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou feliz demais de estar participando desse projeto e pela minha fala vai dar para ver o entusiasmo. E estou aqui, como eu posso dizer, com os meus alunos, Nath, Jojo e ali nos bastidores a Sassá. E além de alunos, pessoas que são próximas, que eu espero estreitar os laços e que futuramente serão também meus colegas de profissão. E eu estou muito feliz e vocês têm todo o apoio da instituição e meu, claro, direto para esse projeto seguir em frente da melhor maneira possível. Obrigado, querido. Que alegria. Nath. Bruno, eu quero agradecer desde já a sua presença, a sua disponibilidade, né? Desde o primeiro momento já se dispôs a estar aqui conosco. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal aqui hoje. Muito enriquecedor, né, gente? Também. O tema é sensacional. Eu não vou dar, assim, aquele spoiler. Isso já é uma palavrinha que... Tem muito a ver com cinema, né, Tem Joubert? muito a ver com cinema, né? E há aqueles que ainda gostam de spoiler, por incrível que pareça. É verdade. Eu tenho pavor. Aí. Eu não gosto também, não. Não gosto, não. Eu tenho pavor de spoiler, né? Quebra encanto, Quebra né? encanto, mas fico surpreso de pessoas como a Nath que gostam, que não se importam de saber o que já vai acontecer no filme. Já vou preparado, entendeu? Se é para chorar, eu já guardo as lágrimas ali. Ai, gente, isso vai ser bom demais. Ô, Bruno, então vamos lá, né? Vamos lá. Conta pra gente quando começou esse seu gosto, né? Ou paixão pelo cinema, pela produção fílmica, assim, em geral. Nossa, Joubert, é tão bom falar de coisas que a gente gosta. E a minha ligação com o cinema começou bem cedo, desde quando eu era muito pequeno. E legal. na época, não que eu me acho muito velho, mas na época não tinha internet. Então havia uma distância natural de telas, principalmente de celular. Justamente por não ter a funcionalidade que o celular tem hoje para as pessoas e internet muito menos. Então eu acho que uma forma de aproveitar o tempo livre, e aí com muito carinho eu lembro da minha irmã mais velha, 4 anos mais velha, da gente assistir a esses filmes juntos. Então a gente via e revia várias vezes os mesmos filmes, a ponto até de decorar as falas. Gente, que legal. Bacana. E aí eu lembro muito do Indiana Jones, acho que as pessoas vão conhecer, porque recentemente saiu o 5º, com nosso Harrison Ford já com seus 80 anos.
Então, Indiana Jones, Aventureiros do Bairro Proibido, curtindo a vida doidado, com aquela cena icônica do Twist and Shout. Você já começou, assim, já batendo a nostalgia, assim, lá no peito da gente, né? Coisa boa. E uma coisa curiosa é que esses filmes a gente acostumou a ver dublado. Alguns dos Guerra nas Estrelas. Então, mesmo que depois eu tenha aprendido a não gostar muito de filme dublado, esses clássicos aí, todos dublados. Então, começa bem cedo, muito ligado à minha irmã, e a gente vendo e revendo. E depois, quando eu entro na psicologia, a psicologia agrega, né, a essa paixão do cinema e se torna também uma nova paixão para mim, junto com o cinema que já era desde criança. Que legal. Você, Bruno, tem dado voz à possibilidade que os filmes, que o cinema, né, a arte, não o local em si, né, o espaço físico, tem potencial para desenvolver autoconhecimento, correto? Correto. Conta pra gente aqui de onde que veio essa ideia e o que te inspirou. E completando a pergunta, a arte, seja ela filmes, livros, músicas, podem ser uma ferramenta prática de autoconhecimento? Nath, eu acredito que com certeza. Eu estou bem convicto disso, de que não só o cinema, como qualquer outro tipo de arte, pode sim contribuir com o autoconhecimento. Temos as pinturas, tem a música. O Gilbert me apresentou e citou trilha sonora da minha vida, pela minha ligação forte com a música, que eu sei que ele também tem. E quadrinho até, a própria Mafalda, né, o Quino, que nos deixou aí há alguns anos, criador da Mafalda, é fonte de muita inspiração e filosofia. Então, pela sua pergunta, já emerge em mim vários tipos de arte. O autoconhecimento, Nath, Jobert, Sassá, eu me dei conta de que era possível ligá-lo à psicologia com a experiência clínica. Muito interessante a pergunta de vocês, porque na experiência clínica, quando o cinema aparece com uma determinada cliente, é que começa a ficar claro de que era possível o autoconhecimento ligado ao cinema. E isso acontece com uma pessoa que eu atendi que se identificava muito com a Amélie Poulain. E esse filme, que é de 2003, se eu não estou enganado, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, é um filme francês. E ela se identificava com a Amélie Poulain, que dá título ao nome do filme, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E ela se identificava muito no sentido positivo. Só que para quem conhece o filme, sem spoiler, atenção, a Amélie Poulain é uma pessoa que tem muito medo da vida, do amor, de se relacionar. E é isso, já tendo visto o filme, na ocasião do atendimento, que eu trago para a cliente. E aí ela começa a perceber que ela também tinha medo da vida e também do amor. E eu acho que isso, que foi há bastante tempo, essa palavra está sendo muito usada hoje, tenha sido talvez o gatilho de uma associação direta do autoconhecimento com o cinema. Aí eu lembro de um amigo atendendo uma pessoa que se identificava com a vampira dos X-Men, porque ela sentia que tirava a energia das pessoas. Olha só. Então, para quem gosta dos X-Men, eu vejo desde criança o desenho, li os quadrinhos. É interessante para quem gosta e conhece pensar na personagem vampira. E na associação, nessa jornada de autoconhecimento de uma pessoa que se via descarregando emocionalmente as pessoas que o cercavam. Então, são vários exemplos ao longo do nosso bate-papo. Eu trago outros. Muito bacana. Sensacional. Isso, né? Sensacional. Assim, nem tá no script, mas enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, né? Sobretudo essas associações, né, das pacientes, né, digamos assim, Sim. né, com os personagens. E a gente tem essa coisa da representatividade, né, da gente às vezes também se reconhecer no outro, né? Exato. O outro que nos compõe também de certa forma, né? Um outro social, o outro familiar, ou aquele outro que a gente se vê, né, vê representado no cinema, né, Bruno? Eu falo disso porque eu fiquei pensando também na associação com a música, como é que às vezes isso também, de uma forma, às vezes quase que, assim, independente, digamos assim, da linha, né, teórica na psicologia, mas como que às vezes as músicas falam de nós, né? Eu acho que isso também tem um pouco a ver com a questão
dessa associação, né, das pessoas com os filmes, com o gosto, né, talvez, né? Ainda que seja momentâneo, que seja fluido, né, em algum momento da vida, né, talvez exista, e aí né? você traz para mim o que a gente já falou brevemente anteriormente de uma terceira paixão, digamos assim, né, Jobs? Da música. Eu falei da psicologia do cinema e a música como arte entra para mim também como uma grande paixão. E desde quando você entrou, fiquei feliz de ver que você tinha já uma ligação prévia com a música. E temos um colega, um aluno, que está no mesmo período que vocês, mas ele é da noite, que tem convicção de que 10 álbuns o definiram como pessoa. Ele tem convicção, né? Ele tem muito claro quais são os 10 álbuns. E entra Rita Lee, entra Jorge Ben, Olha só. a antiga banda do Mussum, os originais do samba. E ele até já defendeu essa ideia numa palestra. E a identificação, ela é quase que imediata, não é isso, gente? E aí você me fez lembrar, te escutando, Jobit, do Gênio Indomável, um filme de 97, que no cinema eu acho que eu vi 2 ou 3 vezes, só no cinema. E eu fui entrar na psicologia em 2000. Eu acho que ele foi um dos motivos que me levou a vir fazer psicologia ali 3 anos depois. Eu acho que eu identifiquei na maneira como o terapeuta cuida das dores desse jovem. É um filme que até como professor eu já exibi em algumas ocasiões. Fica a dica aí, né, pra galera. Uma grande dica, cultural, para quem gosta, eu acho que para quem faz psicologia é indispensável. O Gênio Indomável, Legal. pelo Robin Williams, que é um ator, a princípio, de comédia, fazendo um papel mais sério, né? de psicólogo. Ele até ganha o Oscar como ator coadjuvante, e esse filme é recomendado para todo mundo aí que gosta de psicologia. Então eu acho que a identificação que eu tive com o personagem, que dá título ao filme, talvez tenha sido um dos motivos que me fez depois escolher psicologia. Então, esse é um dos vários exemplos que eu tenho de me reconhecer nisso que você fala, da identificação com os personagens dos filmes que a gente vê. E das séries, né, Jobs? Claro. Sim. Eu ia comentar isso, porque, por exemplo, eu sou, assim, fanzaça de séries. Eu também. Eu também gosto. E tem algumas séries especiais, assim, que eu penso assim, cara, é isso. Nossa, falou ali o que eu penso. E aí a gente fica torcendo, né? Como se fosse quase que a gente torcendo pra gente. Às vezes, um personagem, por exemplo, ele toma uma determinada atitude que às vezes a gente está querendo tomar também, e aí, ao ver, a gente é inspirado a tomar também, né? Eu vou me controlar para não entusiasmar muito com a fala, porque quando eu escuto vocês, ativam muitas coisas. Nós estamos falando de muita coisa boa. Mas Breaking Bad, a série mais premiada da história, a Game of Thrones é a mais baixada da história, de downloads, infelizmente, inclusive piratas, né? E o Breaking Bad, a mais premiada. Sem entrar em detalhes, porque como eu já havia dito, né, evitar o spoiler, em determinado momento da série, o personagem vem defendendo a ideia de um professor de ensino médio de química que se torna, até a sua área, né, Nath? Que se torna um grande traficante que vai defendendo a ideia de que ele faz tudo aquilo pela família, e em determinado momento ele fala, na verdade eu fiz por mim, é porque eu me sentia bem. E isso, pro autoconhecimento, eu acho muito forte. A pessoa assumir que mesmo numa coisa politicamente incorreta ou ilegal e bem grave, que é traficar drogas, comercializar, ele reconhece o prazer que ele sentiu ao fazer aquilo. E aí, depois de repetir muito algo que não era muito verdadeiro, ele fala, eu fazia por mim. Então, esse momento eu acho que é uma grande virada ali na série, para a gente até conhecer um pouco melhor do personagem. Sensacional. Ai, meu Deus. Vamos lá. Bruno, quais interseções você vê entre a psicologia, sua base humanista, né? Podemos assim dizer, Sim, né? com ACP, certeza. né? E filmes, e em que medida essas interrelações podem cooperar para gerar uma transformação interna no espectador? Ótima pergunta, Jobs. São muitas interseções. A abordagem centrada na pessoa, ela tem esse nome porque ela é uma proposta de vida. Tem até um livro do Rogers que se chama Um Jeito de Ser. Que bonito. Então, ele foi dividido em 2 no Brasil. Esse livro que era junto nos Estados Unidos, no Brasil ele se torna Um Jeito de Ser e A Pessoa como Centro. Viram 2 livros diferentes. Um Jeito de Ser é a defesa, um dos livros que defende a ideia, uma das defesas
de que a abordagem centrada na pessoa, que começa com terapia centrada no cliente e depois evolui para o conceito de abordagem centrada na pessoa, é justamente para dizer que a abordagem não está restrita ao consultório. Por isso que ela deixa de ser abordagem centrada no cliente, pensando em consultório, para abordagem centrada na pessoa. É para expandir do consultório e levar para as nossas relações pessoais. Então, tem até muitas pessoas que não gostam dessa ideia, que acham que deveriam ficar restritas ao consultório. E, para mim, a graça da abordagem, uma delas está justamente aí. É de que ela se expande para além das portas do consultório ou das quatro paredes, vamos dizer assim. Então, é uma proposta de vida. É a way of being, né, como no inglês é dito. Um estilo de vida, um jeito de ser, uma escolha que você faz de como você quer se relacionar com as pessoas. Então, se a gente pensa nos princípios da abordagem e no autoconhecimento através dos filmes, nós temos possibilidades, eu não sei se infinita seria um exagero, mas esse ano eu tive a oportunidade... Muitas aproximações, muitas. Com os conceitos base da abordagem centrada na pessoa, de congruência, empatia, consideração positiva, noção do eu, que envolve personalidade, e como a gente estava batendo papo um dia desses, né, Jô? Pessoas critério. Então, sem me estender muito, só esses 5 conceitos já dá para ligar a muitos filmes, a muitas séries. As interseções são imensas. Esse ano eu tive a oportunidade de publicar alguns artigos com algumas psicólogas, amigas, da abordagem centrada na pessoa com filmes. Então, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, né, de como ter acesso aos artigos. Ótimo. Sim. E aí, falando desses filmes, né, como, Bruno, de forma prática, assim, eles podem nos ajudar a entender melhor os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Ótimo. De forma prática e bem objetiva, a atenção que se deve ter quando o cliente falar sobre o filme ou sobre uma série. E aí eu costumo falar em sala de aula que o trabalho do psicólogo, aí pensando mais no clínico, no psicoterapeuta, ele não está restrito ao horário do atendimento. Ele se estende para além do horário daquela pessoa que você atende, porque às vezes você precisa estudar sobre um atendimento que está difícil, aí você tem que recorrer à teoria, você vai fazer isso em casa, às vezes depois que seu filho dorme, ou se você não tem filho, depois que der uma desacelerada nas coisas. Então, é fundamental, na minha opinião, que você se inteire daquilo que o cliente traz. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que você assista aquele filme, ou pelo menos alguns episódios daquela série. Eu até falo que se ele for alguém que tem uma paixão, por exemplo, por Grey's Anatomy, o terapeuta tá lascado. Opa! Eu vi alguém falando de Grey's Anatomy essa semana. De Grey's Anatomy essa semana, porque eu sou apaixonada. Sofro Tem toda a gente temporada. que é apaixonado Já por vou Grey's preparada para sofrer, já sei que vai sofrer, já sei que o principal eu posso dar adeus para ele em toda a temporada. Por isso que eu gosto do spoiler, porque eu já sei por quem que eu vou chorar com antecedência, entendeu? Para eu me preparar. É uma série... Realmente é uma série bem dramática. Mas pode descascar, tá? Não é porque ela falou que gosta, não, que você pode continuar descascando. Não, eu brinco pela quantidade de temporadas. Episódios, Então, se o cliente falar que ele ama e que ele acompanha, e o terapeuta ainda não teve a oportunidade de assistir, ele vai ter que, brincadeiras à parte, ele pode fazer uma busca no Google de principais episódios de cada temporada, né? O Google nos ajuda muito com isso. Mas eu defendo a ideia de que o terapeuta vai ter que encontrar tempo, vai ter que encontrar jeito para poder ver esses episódios, no caso de uma série que é mais longa, como essa, ou se for uma série mais curta, quiçá a temporada toda. Porque senão ele vai deixar de acompanhar o significado e o sentido que aquela série, que aquele filme tem para a pessoa que ele atende. Então, é mais uma tarefa para o psicólogo. Para mim seria um grande prazer, eu acredito que para vocês também.
para mim não seria um incômodo, seria um prazer. Mas para alguns psicólogos talvez seja uma tarefa para se encaixar no dia a dia que talvez não seja tão agradável. Então, é ficar atento a isso. Quando o cliente mencionar, fazer um tipo de vasculhamento interno, se você conhece aquilo que está sendo dito e se você não conhece, procurar conhecer. A minha dúvida é em relação a isso. É sempre o cliente que traz. É sempre ele que menciona um filme. O psicólogo também poderia mencionar em algum momento. Pergunta controversa essa, viu, Nath? Que bom que você a fez. Na abordagem centrada, prioritariamente, a gente espera que a pessoa traga. E isso envolve a mãe, o pai. Ele pode passar 6 meses sem falar da mãe. E a gente não perguntaria. Porque a gente confia que se for importante falar da mãe, ele vai falar. E aí a gente precisa ter muita paciência para não avançar e acelerar o ritmo do cliente e trazer assuntos que não estão sendo ditos por ele. Isso é bem próprio da abordagem centrada na pessoa. Assim, a gente faria com um filme ou com uma série a rigor. Mas hoje eu acho que eu estou mais flexível. Eu também não vejo problema se eu pensar num filme ou numa série que eu imagino que para o cliente vai ajudar, eu também não vejo problema em indicar. Vamos dizer que hoje vocês estão falando com o Bruno mais flexível. Então, o Bruno é o estilo, a abordagem bruniana, como eu brinco. Ela não é rogeriana, ela não é centrada, porque o jeito de atender ele é único. É isso que eu defendo muito com os alunos, né? Vai ser a abordagem robertiana, nataliana, libertiana. Então, o estilo bruniano é aquele que hoje, se entender que cabe a indicação de uma série ou de um filme, eu indicaria. Mas, a rigor, eu espero que parta do cliente. Eu acho que também, assim, você está falando disso, eu fico pensando, o filme, né? Como a gente já está percebendo aqui na nossa conversa, aprendendo com você, né? A arte tem essa capacidade de tocar no sensível, né, Bruno? Tem. De expandir, né, o senso crítico, né? E aí não automaticamente, mas então coopera de fato para essa descoberta de si, né, para o autoconhecimento, né? Então eu acho que entra como uma ferramenta mesmo, né? Exatamente, também, Jobs. Não é uma ferramenta, né? Uma pessoa que gosta da abordagem centrada mais rígida, eu imagino que a tendência seja falar que não caberia indicação, mas eu estou muito alinhado com o seu pensamento, que é uma ferramenta, né? E o que haveria de grave de indicar um filme para a pessoa que se atende, e se o cliente... Agora, né? A escolha de ver ou não é do cliente. Eu acho que o terapeuta aí não cobraria. Eu, por exemplo, não falaria, e aí, Jobert, conseguiu ver a série? Isso não. Aí, fiel aos princípios da abordagem, depois de indicar, eu deixaria que partisse dele. Não partiria de mim a pergunta se ele já viu ou não. Porque ele pode, né? Eu, por exemplo, escutei 2 playlists agora de alunos que me passaram há meses atrás. Então, no meu tempo, eu consegui escutar. O Bruno, você já falou de alguns filmes, né? Indiana Jones, tem aquele outro, né? Que eu esqueci o nome, a gente tá aqui embrenhado na conversa. Curtindo a Vida Doidado? Não. Esse eu já vi. O saudoso Ferris, né? Saudoso Ferris. Salve, Ferris. Gênio Indomável. Gênio Indomável. Gênio Indomável, sim. Com certeza eu ia te perguntar depois, ou eu ia, trabalhando na edição, aí a gente ia saber, né, Nath? Mas tem algum outro filme ou alguma série que te marcou de uma forma especial, além desses, assim, que você poderia compartilhar com a gente ou indicar, assim, né? São muitos, né? Como eu sei que o nosso tempo é restrito e temos outras coisas para explorar, eu costumo falar de filmes meio que obrigatórios para quem escolhe estudar psicologia. Ótimo. Então, eu havia dito antes do Gênio Indomável, eu acho que Clube da Luta, apesar de uma violência extrema, que passa um pouco assim do limite, eu acho um pouco exagerada a violência, é um filme muito bom para quem estuda psicologia. E alguns outros filmes... Clube da Luta é com o Brad Pitt, não é? Exato, Brad Pitt, Edward Norton. Né? A gente vai conhecer um pouco mais de patologia, que é muito importante na psicologia.
E eu tenho muito carinho por Cidade dos Anjos, que é um filme que eu não sei quantas vezes eu já vi. Eu tenho o DVD original. Quando passava dublado no SBT eu via, mesmo com o DVD lá embaixo da TV, e que eu acho que eu sei praticamente a maioria das falas. Gente. E o que me chama muita atenção é mostrar no filme que até os anjos, servos diretos de Deus, têm o livre-arbítrio de poder escolher continuar como anjo ou não. Vou deixar só assim, meio no ar. Estou vendo aqui que mexeu com a Nath, a minha fala. Ela deve conhecer o filme, mas esse filme eu exibia um trecho para trabalhar com os alunos a questão da escolha. Aí eu criei uma tríade por conta própria, que é escolha, consequência e responsabilidade. Então a escolha é inevitável, não tem como a gente não fazê-las. Para cada escolha que eu faço, desde colocar um pouco mais de arroz ou não no prato, até permanecer com meu parceiro ou parceiro ou não, mais complexas, vão ter consequências. E a gente precisa assumir a responsabilidade das consequências dessas escolhas. Mas as pessoas geralmente param nas consequências, né? O trabalho do terapeuta, um deles, é ajudar a pessoa a entender que ela é responsável pelas consequências daquilo que ela escolhe. É um dos objetivos da psicoterapia. Eu acredito que de todas as abordagens. Você ia dizer, Nath? Não, em relação... É só o filme mesmo que me tocou, porque eu não sei como dizer sem falar spoiler. Mas pode falar um pouquinho. É porque realmente é um filme bem complexo, assim, profundo, assim. Ele nos leva a refletir. Eu lembro que eu assisti ele novinha e fiquei bem reflexiva na época. Impactada, né? amiga. Sim, então... Eu fiquei bastante, Nath. Foi antes da psicologia também, se eu não estou enganado. Ele é de uma leva de filmes muito bons, 98, 99, é considerado 2 anos muito importantes do cinema. E eu era mais novo e me tocou muito, mesmo ainda sendo um adolescente, um jovem adulto, vamos dizer assim. Ele é um remake de um filme alemão que se chama Asas da Liberdade, e é um dos poucos remakes que o remake é melhor do que o original. O Asas da Liberdade ele é um pouco mais denso, mais parado, e a versão americana realmente... Acho que os atores que fazem o filme também estavam muito bem, tiveram conexões, né? E afinidade para estarem juntos no papel, assim como vocês do projeto tiveram uma conexão imediata, os atores do filme também. Então esse filme realmente é especial, tem lugar no meu coração especial. Gente, quem está acompanhando a gente pelo Spotify talvez não está vendo, mas pode sentir. Rolou até um brilho no olho aqui desse sujeito, né? Vale a pena, né, Bruno? Tem cenas e falas realmente nesse filme memoráveis. E a Nath brincou do spoiler, né, Nath? Eu fui ver alguém comentando uma palestra. E aí a pessoa deu um spoiler dos Vingadores do último, o Ultimato. E aí ele falou, eu vou dar o spoiler porque, pelo amor de Deus, quem não viu esse filme até hoje... Então é muito legal, porque como você está dizendo, o Cidade dos Anjos é da década de 90. Né? Então Verdade. não tem spoiler. Quem não viu o filme até hoje... Vai ver. Vai ter que ver. Bruno, a gente lançou uma enquete lá no nosso Instagram. A gente tem um quadro agora que chama Vozes Pop, que é para as pessoas que nos acompanham poder estar participando junto com a gente aqui. Sensacional. A palavra que já foi usada por vocês, que é uma marca minha também. Eu falo demais. Sensacional. E aí, a Ana mandou a seguinte pergunta, que a gente queria que você respondesse aqui. Sempre que eu assisto um filme, eu fico muito tempo refletindo sobre ele e pensando na história do personagem, principalmente quando o filme é triste. Por que histórias que nos fazem chorar mexem tanto com a gente? Isso tem a ver com autoconhecimento? Tem muito a ver com autoconhecimento, mas vou falar abertamente aqui com vocês, psicólogo adora drama, gente. Quem escolhe fazer psicologia costuma ser pessoas que têm uma disponibilidade para o outro, que depois a gente entende que não é tão bom assim. O próprio curso vai mostrando isso aos poucos. Eu costumo trabalhar isso também com os alunos, né, mostrando trecho de filme do Simplesmente Amor, que é uma pessoa que deixa de viver um amor porque ela entende que tem que cuidar do irmão. É muito triste. Disponível demais para o irmão e pouco para ela mesma.
Então, além dessa característica, são várias de quem escolhe fazer psicologia, algumas a gente nem sabe e talvez nem tenha que saber. Eu estou tentando encontrar a resposta até hoje. Mas tem essa característica também de, além de ser muito disponível para o outro, que depois a gente acha que não é tão bom assim, de gostar do drama. A gente até brinca, né, que o psicólogo clínico ele também gosta de dor. Seria... com o perdão da palavra, né, gente, e com tudo que a palavra representa, que é muito forte, mas até um pouco de masoquismo, assim, no sentido de gostar e gostar do que faz, escutando, de até um certo prazer de ir para o consultório e se dispor a escutar a dor do outro o dia todo. É para uma provocação para a gente pensar. E tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas o psicólogo, o estudante, quem escolhe fazer psicologia, aquele que gosta de filme, ele costuma ter uma ligação com o drama. Então, essa pessoa, a Ana, não precisa se preocupar, porque ela está se deixando levar pelo filme, ficando imersa à história. E isso, para mim, é muito relevante. E isso de se identificar com histórias tristes, densas, que nos fazem chorar, é muito comum, na minha forma de ver, essa ligação do estudante de psicologia, do psicólogo que gosta de filme, gostar do gênero drama. A gente gosta de drama e tá tudo certo. Eu acho que talvez, aí você vai saber me dizer melhor, não só psicólogo. Acho que eu não sei, talvez o ser humano ele tem uma pontadinha ali pro drama. Porque, por exemplo, a Ana, eu conheço, ela não é estudante de psicologia. Ah, ela não é, certo. Não é. Então, assim, eu acho que é uma coisa para a gente refletir também, se não é algo inato, talvez, do ser humano. Eu acho que depende muito do tanto que a pessoa está aberta à experiência, Nath, e o tanto que ela está aberta a se conhecer. Eu não acho que as pessoas estão tão dispostas, não. Né? Não quer dizer que só quem faz psicologia que está disposto. Mas eu não acredito que, de maneira geral, as pessoas estão muito interessadas em se conhecer, não. E é muito ruim essa percepção, não é muito agradável para mim, de que muitas pessoas estão vivendo no automático. Estão em trabalhos que não gostam, estão fazendo o que não gosta, estão casando, tendo filho, trabalhando e aposentando sem muita reflexão. Então, acho que é importante quando você ressalta que a Ana não é estudante de psicologia, porque é uma pessoa que não necessariamente precisou da psicologia para poder entender que ela quer se conhecer melhor. Mas eu acho ainda que é uma minoria de pessoas que ela está até um pouco além, né? Porque ela não só está interessada em se conhecer, como está escolhendo o cinema enquanto arte para isso. Então, eu acho que é uma pessoa diferenciada. Não vejo isso tão comum, não. O Bruno, o André também participou perguntando assim, tem algum gênero de filme ou série que você acha especialmente útil para quem quer explorar mais o autoconhecimento? Por exemplo, dramas, ficção científica ou até comédias? A comédia não é um gênero que eu gosto muito, apesar de ter os clássicos, a gente falou de um deles aí há pouco tempo. Principalmente as americanas, eu não gosto muito, acho muito assim, mais pastelão, e não escolho o gênero de comédia prioritariamente. Mas eu acredito que o drama, que a gente comentou há pouco, seja os filmes com mais densidade e que proporciona mais reflexões. Mas quando você menciona ficção científica, eu lembro de alguns filmes de ficção com cunho ou com base filosófica, como Matrix, que é muito bom e que deveria ter ficado só no primeiro. Mas o 1 de 99, ele tem um cunho, uma base filosófica enorme de autoconhecimento, do meu papel no mundo, né? A cena clássica do Neo lá, quando encontra o oráculo, e o oráculo é uma senhora assando biscoito. Aquilo para mim é genial. E ele está tentando descobrir quem ele é. Estão dizendo para ele quem ele é, mas ele está tentando entender quem ele é. O Neo, feito pelo Keanu Reeves, esse grande ator, depois fez muitos outros filmes, mas eu acredito que o drama e alguns de ficção, eu acho que a ação não. A ação, apesar de gostar, o gênero ação para mim é mais para diversão. E é aquele filme que você não precisa prestar muita atenção, mas o drama, acredito que seja o gênero
que consegue trazer mais conteúdo para mexer mais com a gente, em termos de autoconhecimento, de psicologia. Talvez até assim, trabalhe numa frequência, né? Favoreça uma frequência ali pro espectador que coopera, né? Igual você falou, puxa para essa reflexão. Eu me lembrei que agora também, desculpa, não sei se você ia falar, mas Vamos lá. This Is Us, que é uma série que eu, Nossa. cara, assim, desculpa a palavra, eu acho assim, do caralho, assim, né? Eu Nossa. vejo e às vezes aquela coisa, né, policênica que vai lá atrás e volta e mostra a ligação, né, das escolhas, não é? Daquilo que você falou, do tripé, né? Eu vou me recordar dessas coisas. Foi importante vocês terem me falado assim, que ia do durar caramba, 2 horas né? e meia, o podcast. Eu fui avisado, pessoal, que duraria 3 horas e 50. Então tem muito tempo para falar disso tudo. Mas, bem brevemente, o Jobert não estava combinado não, tá, Tava gente? mesmo, Tava não. mesmo, não. Toca numa série que eu tive que encontrar tempo para ver, com a minha esposa já grávida. Eu tenho, como o Jobert apresentou, uma filha pequena que vai fazer 2 anos em breve, mas foram 3 indicações de pessoas muito próximas e distintas que não se relacionam, me indicando com muita Certeza. Assim. firmeza, é isso, muito seguras de que eu gostaria. Pessoas que me conhecem e, na verdade, eu só vejo filme indicado. Tem isso que é importante dizer também. Eu não sou daqueles que liga o streaming e sai caçando filmes aleatórios. Nem sei porquê, mas assim, o meu perfil é mais de ver filmes e séries indicados por outras pessoas. E This Is Us, consegui ver tudo, 6 temporadas, Nossa, né? Genial, 6, Jô. Que grande lembrança. Você usou uma palavra importante também, que foi frequência. É isso, muito precisa a sua palavra. O drama, e o This Is Us é muito drama, ele pega uma frequência com mais firmeza, concretude do que os outros gêneros. Excelente lembrança dessa série. A vi por indicações de pessoas próximas toda. Terminou muito bem. Eu acho que as séries americanas pecam, às vezes, na forma como fecham a série. E fechou com 6 temporadas, tranquilo, apesar de ter muitos episódios cada uma. E é muito bem feita essa amarração do Muito, passado, né? presente e futuro. Eles mais velhos, você fica sem saber o que aconteceu com cada um dos 3 irmãos. E os mesmos produtores fizeram A Vida em Si, mais um filme para quem faz psicologia, Essa eu não conheço. dos criadores de This Is Us, A Vida em Si. Que filmaço! Vale a pena. Com essa mesma ideia das conexões que a vida nos favorece. Fica aí mais uma dica, A Vida em Mais Si. uma dica cultural aí. ó. Essa dica, acho que para quem estuda psicologia também é indispensável. Ô, Bruno, a gente tá chegando ao final, né, Nath? Você acabou de começar? Bruno, Nath, Sassá, momento maravilhoso. Obrigado, viu? Gente, foi um Muito prazer. obrigado. Eu fui A gente para agradece outro. imensamente. Nossa, Verdade. quando precisarem, podem contar comigo. E eu fui para outro patamar. Acho que tá tão assim gostoso, né? Tá fluindo não, eu pra não vi o tempo caramba, né, passar. cara? Nem eu. Assim, sinceramente. Né? Tanta partilha, Coisa tanta. legal. Vocês Obrigado. tocaram em temas que são muito caros para mim emocionalmente. E eu tenho muito orgulho de vocês. Eu estou muito feliz de vocês terem entrado para o curso. E que a gente construa uma história de muita proximidade aí nesses mais 4 anos que vocês têm pela frente, né? Tô feliz demais. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Bruno, realmente, assim, foi muito prazeroso a nossa conversa aqui hoje. Espero que vocês aí, né, que nos assistem, também tenham auxiliado vocês a refletir sobre isso, sobre a importância também. Bruno comentou que poucas pessoas buscam o autoconhecimento. Fica aí a deixa para vocês de olhar para si, né? E quando algum filme, talvez, uma série te tocar, tentar entender por quê, talvez levar para terapia, né? Então é importante isso. E muito obrigada pela sua presença, sua disponibilidade, sempre gentil, né? Sempre tão prestativo com a gente. Então a gente está muito feliz mesmo com a sua presença aqui hoje. Eu agradeço o carinho que vocês sempre tiveram comigo desde quando entraram no curso e que permaneça essa ótima relação que a gente está construindo. E precisando
de indicação, se eu puder contribuir, podem contar comigo. Muito obrigado. Obrigada. Então vamos dar um tchauzinho pro pessoal, né? Tchau, gente. Tchau, até mais. Obrigado. Beijo. Psipop!